Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma videoaula e nesta videoaula nós iremos corrigir a atividade que nós deixamos para casa na última aula. Então agora nós iremos corrigir e dar prosseguimento à atividade desta semana. Vamos lá? Então, pessoal, nós vamos agora começar a correção da atividade que nós deixamos para casa na aula passada. Mas antes disso, vamos rever aqui algumas coisas. Nosso conteúdo é leis de Newton e nós já abordamos este conteúdo, já falamos das aplicações, então vamos só revisar aqui um pouquinho. Nós temos aí no quadro, na tela, a primeira lei de Newton, a tradução do latim, né, da primeira lei. Nós temos também a aplicação, como por exemplo, o uso de cinto de segurança. Nós demonstramos isso em aulas anteriores. Eu vou passar aqui porque ele vai abrir um vídeo. E é um vídeo do YouTube. Bom, eu vou deixar aí. Espero que ninguém me notifique por causa deste vídeo. Não é conteúdo meu. Então vamos lá ver no que vai dar. Se o YouTube notificar... Enfim, eu vou ter que retirar do ar. Então, basicamente, esse vídeo fala uma aplicação das leis de Newton. Todo corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou de movimento. Se está em movimento, tende a permanecer em movimento. A segunda lei, nós temos a mudança de movimento. A causa da mudança de movimento ela é proporcional à força aplicada. E esta proporção aí se dá à medida que você multiplica a aceleração vezes a massa. E a terceira lei de Newton, a toda ação ocorre uma reação de mesmo modo, mesma direção, porém sentido oposto. Bem, nós falamos isso em aulas anteriores, então vamos agora fazer a correção. Vamos lá, atividade. Aí está a nossa atividade que deixamos para casa. As questões 3, 4, 5, 6 e 7. Para que o vídeo não se estenda muito, não se alongue muito, vamos dividir em duas partes. Hoje eu vou corrigir as questões 3, 4 e 5 e a gente deixa as questões 6 e 7 para a nossa próxima aula. Vamos lá? Eu vou corrigir aqui do lado. Então, tá. Questão 3 diz o seguinte. Questão 3, vamos lá. Nas grandes cidades, é comum vermos passageiros impacientes que saltam do ônibus quando ele ainda está em movimento. Porque, segundo a lei da inércia, isso pode ser muito perigoso. Por uma razão bastante simples, nós vimos que todo corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou de movimento. Então, quando o ônibus ainda está se movimentando, vamos colocar aqui um pincel aqui. Quando o ônibus ainda está se movimentando, os passageiros também estão na mesma velocidade que o ônibus. Se algum passageiro pula o chão, ele vai experimentar a inércia do seu corpo sobre o chão. Então, ele tende a pular com a mesma velocidade que o ônibus. Por isso, ele tende a permanecer em movimento. O que ele pode cair durante esse movimento. Então, a razão bem simples porque ele não pode saltar com ônibus, uma pessoa qualquer, uma criança ou um adulto, não pode saltar com ônibus ainda em movimento porque ele está sujeito a uma queda, haja vista que ele está também em movimento. Tá bom? É isso, a questão de número 3 está respondida. Vamos agora à questão de número 4. Questão de número 4, que diz a seguinte. 4. Analise a afirmação
verificando se ela é verdadeira ou falsa, e justifique. Em determinado instante de uma viagem de carro, percebe-se que a resultante das forças sobre o carro é nula. Necessariamente, nesse instante, o carro estará em repouso em algum ponto da estrada. Então, a questão pede para nós analisarmos se essa sentença ou se essa afirmação ela é verdadeira. Então, vamos lá. Item 4, a sentença nós podemos classificar categoricamente como falsa. E por que que ela é falsa? Vamos ver o seguinte. Ela é falsa por uma razão bem simples. Um corpo estará, conforme ele diz no texto, veja só. Em determinada instante da viagem, percebe que a resultante das forças sobre o carro é nula. Para que a resultante das forças do carro seja nula, nós temos duas condições. A primeira dela, o carro está em repouso. Se o carro está em repouso, nós podemos dizer categoricamente que a resultante das forças que age sobre o carro é nula. Mas essa não é a única condição. Nós também podemos ter a resultante nula quando o carro estiver, eu vou escrever aqui dessa forma, quando o carro está em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, tirar essa vírgula, colocar ou seja, com velocidade constante. Aí está. Deixe-me melhorar, pessoal, a letra com velocidade constante. Pronto. Então nós temos aí essas duas condições. Ou seja, a resultante das forças que agem sobre o carro, ela será nula se o carro estiver em repouso ou se ele estiver em movimento retilíneo uniformemente variado. Deixa eu corrigir o local da seta. Se ele estiver em repouso ou se ele estiver em movimento retilíneo, movimento retilíneo e uniforme. Só nessas condições. Uniformemente variada, a condição já muda. Então, a condição que a resultante das forças é nula quando o carro está em repouso ou quando o carro está em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, com velocidade constante. Portanto, a afirmação de que o carro está em repouso, ela é falsa, a gente não sabe. Por quê? Se a resultante é nula, ele pode estar em repouso ou pode estar em movimento. Quinta questão. A quinta questão diz o seguinte: se uma força única de módulo diferente de zero atua sobre um corpo, podemos concluir que ele não está em equilíbrio? Por quê? Então, veja só. O corpo estará em equilíbrio quando a resultante das forças que atua sobre ele é nula. Nós já dissemos isso agora há pouco. Então, a questão afirma que existe uma força atuando sobre ele. E essa força, ela tem módulo diferente de zero. Então, se tem módulo diferente de zero, nós podemos afirmar categoricamente que o corpo não está em equilíbrio. Então, a nossa resposta é uma resposta bastante simples. Não, pois a força resultante é diferente
0. Aí está. Bem, pessoal, uma atividade bastante simples. Espero que vocês não tenham tido dúvidas. Se alguém tiver dúvida, mande os comentários para mim, tá bom? Eu queria deixar para a nossa próxima aula as questões de número 6 e 7. Na próxima aula, a gente começa corrigindo as questões 6 e 7 e iremos ao nosso próximo conteúdo. Vamos a uma aplicação da lei de Newton. Força aplicada a uma constante elástica, aplicada a uma mola que sujeita a uma constante elástica. Certo? Até lá! Bem, gente, isso é tudo. Gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, se possível deixe o like e assim você estará ajudando ao canal. Agradeço se você ficou até aqui, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Até lá!